Seja bem-vindo a mais uma programação da Batista Vila Formosa. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Curta, compartilhe, permaneça conosco. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos ao início. Luz do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Conexão e Comunhão. É uma alegria, é um privilégio receber vocês aqui no nosso canal do YouTube e também do Facebook. A partir de agora, nós já estamos transmitindo, você pode compartilhar, convidar os amigos, aproveitar para fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, se você ainda não fez, para receber notificações. E eu quero falar nessa oportunidade sobre um tema que é muito atual, até por causa da preocupação que todos estão tendo, principalmente pastores e líderes, com relação ao retorno dos membros, dos cristãos, à igreja, no culto presencial, ao templo, né? Será que as pessoas vão deixar de vir à igreja, vão abandonar a igreja? Mas aí nós precisamos entender que muito além da questão de pandemia, do isolamento, do distanciamento, há motivos que, mesmo antes disso, levam as pessoas a deixar as suas igrejas. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar com vocês nessa oportunidade. Separei aqui 7 motivos que levam as pessoas a abandonar a igreja. Para isso, nós vamos utilizar o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Esse texto fala daqueles discípulos, 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus havia sido crucificado, sepultado, já havia acontecido a ressurreição de Jesus, mas eles estavam desanimados, saíram da onde estavam para ir para Emaús, né? E a caminho eles vão conversando, decepcionados, sem nenhuma esperança, expectativa. E eu quero compartilhar diante desse texto esses motivos que levam as pessoas a abandonar a igreja. Antes, porém, vamos orar, buscando do Senhor sabedoria, buscando a atuação do Espírito Santo para que possamos compreender a palavra dele. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque temos mais uma vez oportunidade de compartilhar a tua palavra através das redes sociais. Te agradecemos pela liberdade. Te agradecemos, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem sustentado cada um, o Senhor tem nos abençoado. Te pedimos uma bênção especial em favor de todos aqueles que estão nos acompanhando. Te pedimos pelos enfermos, pelos enlutados, que o Senhor possa estar cuidando de cada um. Te pedimos também a iluminação do Espírito Santo na compreensão da Tua palavra, Pai querido, para que possamos compreender conforme a Tua vontade, não conforme o nosso querer. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não vou ler o texto até o versículo 35, porque nós vamos utilizar os versículos para falar desses motivos que levam as pessoas a abandonar a igreja. O primeiro motivo que eu quero destacar, e não poderia ser diferente, está aqui no versículo 1 do Evangelho de Lucas, capítulo 24, e nós lemos: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Então eles saem de Jerusalém, estão a caminho de Emaús, mesmo que Jesus já havia falado, pregado, né, que ele ia ser crucificado, mas ressuscitaria, já havia acontecido a ressurreição de Jesus, mas eles estavam indo embora tristes. Então, o primeiro motivo que eu quero destacar, que as pessoas abandonam a igreja, e a igreja falando do aspecto corpo de Cristo, né, de congregar, de estar juntos, é dar ouvidos a conversas ou a conversas sem importância. No nosso popular, dar ouvido à conversa fiada. Eles estavam conversando, e o versículo 14 diz que eles estavam conversando sobre todas as coisas, tudo o que tinha acontecido. Eles estavam dialogando, né? Estavam repassando na mente, ali compartilhando um com o outro, mas eles estavam esquecendo do principal, daquilo que eles haviam aprendido, daquilo que Jesus já havia falado. Quando nós damos ouvidos a conversas que não produzem, não edificam, melhor dizendo, nós temos essa dificuldade. Então, muitas pessoas deixam de congregar ou abandonam a igreja porque ouviram alguma coisa,
porque alguém falou alguma coisa, porque deram ouvido às coisas extras em torno da igreja e não deram ouvido à palavra do Senhor. No caso aqui dos discípulos, eles não deram ouvido ao que Jesus já havia ensinado, Jesus já havia falado, Jesus já havia se comprometido com eles, dizendo que ele ressuscitaria. Mas aqui, em nenhum momento eles pensam nisso, mas eles vão conversando sobre tudo que havia acontecido. Então, quando nós damos ouvido a conversas que não edificam, a conversas sem importância ou conversa fiada, nós provavelmente vamos pensar em deixar ou em abandonar a igreja. Fique atento a essas conversas. O segundo motivo, continuando o texto, vai dizer o seguinte: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Jesus pergunta para eles sobre o que eles estavam falando, né? O que eles estavam discutindo. Então, eles falam que ele era o único, então, que não estava sabendo o que havia acontecido em Jerusalém. O segundo motivo que eu quero destacar para que você ou que nós pensemos em abandonar a igreja é a cegueira espiritual. Os versículos 15 e 16 falam exatamente sobre isso. Os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. Jesus chega, vai andando com eles, conversando com eles, ao lado deles, e eles não conseguem reconhecer Jesus. Nos dias de hoje, Jesus está nos abençoando, às vezes não, quando nos reunimos como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, somos abençoados, né? A palavra fala, o Espírito Santo atua, mas nós não conseguimos perceber isso porque estamos preocupados com outras coisas, além de dar ouvidos às conversas que não trazem, não edificam, como já falamos, nós ficamos cegos, nós não conseguimos nos alimentar da palavra, nós não conseguimos crescer, não conseguimos nos desenvolver, não conseguimos perceber a presença de Jesus, a ação do Espírito Santo. Isso é preocupante, isso não tem nada a ver com esse período de distanciamento. Aqueles que são firmes, eles vão continuar firmes, mas aqueles que sempre pensaram dessa maneira, né? Estavam, entre aspas, aqui esperando uma desculpa, vamos dizer assim, porque estão cegos espiritualmente, não conseguem perceber a alegria, o prazer, o privilégio de nos reunir como igreja de Cristo, em compartilhar, em desfrutar da comunhão, da amizade, em poder desenvolver os nossos dons. Jesus está falando, ou estamos assistindo o culto, ouvindo as mensagens, mas não conseguimos perceber a presença dele. Esse motivo, que é a cegueira espiritual, é preocupante. Muitas pessoas têm abandonado a igreja de Cristo porque estão cegos espiritualmente. Não foi diferente com esses discípulos a caminho de Emaús. Esse é o segundo motivo que eu quero destacar para que as pessoas abandonem a igreja. E preste bem atenção, toda vez que nós estamos falando de abandonar a igreja, eu não estou falando de denominação da igreja no aspecto institucional. Às vezes a pessoa muda de uma igreja para outra, de uma denominação. Não é essa a questão que nós estamos falando. Nós estamos falando de abandonar completamente a igreja de Cristo. Não sentir mais a alegria, a necessidade de congregar, de participar. Quando isso acontece, nós estamos cegos espiritualmente. Vamos para o terceiro motivo. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. O terceiro motivo que nós podemos destacar é a tristeza. E aí sim, tudo a ver com muitas vezes o momento em que nós estamos vivendo, inclusive o momento que a humanidade está vivendo. Quando nós ficamos tristes, nós não conseguimos também perceber as bênçãos do Senhor, não conseguimos perceber a presença do Senhor. Às vezes as lutas são tão grandes,
né? Esse momento em que a humanidade passa, todos nós, um período de distanciamento, um período de crise, de preocupação, de muitas perdas. Isso pode nos levar, sim, vai nos levar, como os discípulos estavam tristes, porque o Mestre havia sido crucificado, sepultado. Eles só não concluíram na questão da ressurreição, mas eles estavam tristes pela morte de Jesus. E nós estamos tristes hoje, às vezes, por diversos problemas, diversas dificuldades, e aí não conseguimos também, a tristeza toma conta do nosso coração e nós não conseguimos perceber a presença do Senhor, não conseguimos compreender as bênçãos do Senhor, não conseguimos entender que o Senhor continua no controle, Ele continua nos abençoando, Ele continua ao nosso lado. É exatamente o que aconteceu com os discípulos. Jesus, mais uma vez, conversa com eles, pergunta sobre as suas preocupações e eles então param tristes. E essa tristeza chegou a tal ponto deles continuarem cegos espiritualmente, não conseguirem perceber a presença de Jesus ao lado deles. A tristeza não pode tomar conta da nossa vida. Quando essa tristeza inunda o nosso coração, nós precisamos imediatamente buscar a alegria que vem do Senhor. Do contrário, vai acontecer da mesma maneira que aconteceu com os discípulos. E a tristeza pode nos levar muitas vezes a abandonar a igreja, sem contar as tristezas que nós às vezes temos na própria comunidade local, decepções, às vezes dificuldades que passamos de relacionamento, mesmo se tratando de igreja. E essa tristeza então pode nos levar a essa decepção, porque não há, de não comentar a decepção, vamos dizer, que os discípulos, esses dois discípulos estavam também passando. Por mais que Jesus já tivesse orientado, já tivesse falado, pregado, eles sempre tinham aquela expectativa de que isso não ia acontecer, que Jesus não seria crucificado, que Jesus não ia morrer. E aqui então, depois desse acontecimento, eles ficam tão tristes que não conseguem perceber a ressurreição, não conseguem perceber Jesus ao lado deles. Não deixe que a tristeza, que as decepções tomem conta da sua vida, porque senão, com certeza, esse vai ser um dos motivos também para você abandonar a igreja do Senhor. Vamos para o quarto motivo. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? Explicaram, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras. Era no passado. O quarto motivo que eu quero destacar é o saudosismo. Isso é impressionante. As pessoas vivem, muitas vezes, apegados ao passado. E é interessante que eles falam aqui que o que aconteceu com Jesus de Nazaré, o Jesus Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, Ele não é, ele já havia ressuscitado, ele continua sendo, mas eles não conseguiram enxergar isso. Nós muitas vezes não conseguimos enxergar porque nós vivemos no período nostálgico, a retórica. Mas a igreja vivia dessa maneira e fazia isso e hoje não faz, Nós não conseguimos perceber, por exemplo, nesse período, aquilo que nós temos de ferramentas que tem muito mais produtividade do que no passado. Por exemplo, estamos aqui através das redes sociais, pregando, compartilhando da palavra do Senhor, mas existem aqueles que ainda acham que isso é um absurdo, que esse método, essa ferramenta não pode ser usada, estão ainda presos ao passado, Então nós precisamos entender que tudo tem o seu tempo. O Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Nesse momento aqui, quando os discípulos estavam pensando no saudosismo e com isso não perceberam a presença de Jesus, eles deviam estar alegres sabendo que Jesus havia ressuscitado. Mas eles não conseguiram perceber também isso, porque
o saudosismo, a lembrança, né? Que era ou foi profeta, poderoso em obra, ou seja, encerrou o ministério de Jesus, morreu, acabou. Mas eu sempre falo que o cristianismo é a única religião onde o túmulo está vazio. Os seus seguidores, os seguidores de Jesus Cristo, não vão achar o corpo de Jesus. O túmulo está vazio, o túmulo esteve vazio, está vazio, porque Jesus ressuscitou. Mas esse saudosismo impede, muitas vezes, de perceber isso. E aqui, mais uma vez, impediu os discípulos a caminho de Emaús de perceber que Jesus estava ali ao seu lado. Jesus estava conversando com eles. O saudosismo pode nos levar a abandonar também a Igreja de Cristo. Não se apegue, o passado é histórico, aquilo que é bom deve ser relembrado, deve servir de norte, né, até para planejar o futuro. Mas quando nós vivemos só do saudosismo, isso traz também consequências negativas para a vida cristã e pode nos levar a abandonar a Igreja do Senhor. O quinto motivo que eu preciso destacar, os discípulos também falam sobre isso. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Os discípulos aqui perdem a sua esperança, a expectativa que eles tinham, volto a repetir e frisar, apesar de Jesus, eles terem andado com Jesus, Jesus ter falado inúmeras vezes do que ia acontecer, do que estava para acontecer, mais uma vez eles perdem a esperança naquele momento. E essa perda da esperança momentânea pode e vai trazer consequências desagradáveis. E entre estas consequências pode estar o motivo para abandonar a Igreja de Cristo. É inadmissível o cristão perder a esperança. É inadmissível os discípulos, por exemplo, aqui que estavam junto com Jesus, perder a esperança. Mas eles compartilham, sem perceber a presença de Jesus, compartilham com o próprio Jesus essa desesperança. E muitas vezes isso acontece, e é motivo também para que as pessoas abandonem a igreja, é porque não depositam a sua esperança, a sua fé em Cristo Jesus. E aí, quando acontece algo que não está dentro da expectativa das pessoas, eles acabam abandonando a Igreja de Cristo. Por quê? Porque eles depositaram a sua esperança na pessoa errada. Isso parece que havia acontecido com os discípulos. Os discípulos, nesse momento, estavam sem esperança, estavam desesperançosos. Cuidado para que essa perda de esperança não leve você também a abandonar a Igreja de Cristo. E aí sim vai ficar muito mais difícil reconquistar essa esperança. Volto a repetir. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, eles tinham essa expectativa, né? Mas na visão deles, e não confiando naquilo que Jesus, na mensagem que Jesus estava compartilhando sempre com eles. Mas eles estavam ainda pensando talvez em um libertador que viesse na questão militar conquistar, né, o governo daquele tempo, vinha levar Israel a liderar novamente, a governar, sempre aquela visão, né, de guerra, aquela visão de um conquistador. E eles não haviam ainda entendido a mensagem de Jesus, e isso fica muito claro. Então, cuidado com a perda da esperança, porque também é um motivo que pode levar ao abandono da Igreja de Cristo.
O sexto motivo, no versículo 21, nós vamos ter: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles insistem, né? E a gente pode aqui analisar a questão da desesperança atrelada à decepção. E aí eu faço um parênteses aqui. Muitas pessoas abandonam a igreja, e esse é um motivo muito concreto, sério, porque ficam decepcionados. Mas não decepcionados com o Cristo da igreja, mas ficam decepcionados com as pessoas que compõem a igreja, esquecendo-se de que ele também pode decepcionar alguém, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. Não existe neste mundo a igreja, a comunidade local perfeita, né? Nós sempre estamos falhando, nós estamos procurando, buscando a santificação, ou caminhando no processo de santificação, melhor dizendo. E aqui, mais uma vez, os discípulos, além de terem perdido a esperança, é o que parece, é o que nos mostra o texto, eles estão totalmente decepcionados. E quantos têm abandonado a igreja de Cristo porque ficam decepcionados com líderes, com irmãos, né? Às vezes escândalos que acontecem, e as pessoas simplesmente se afastam, mas esquecem, como os discípulos, que Jesus continua presente. Jesus continuava com eles, estava andando junto com eles, mas mais uma vez eles não conseguem perceber a presença de Jesus, porque eles estão decepcionados. Se você tem ficado decepcionado com a igreja no aspecto institucional, com líderes religiosos, nós temos tido aí quantos escândalos, o mais recente aí da compra de vacinas, né? Envolvendo líderes religiosos. Se você ficar decepcionado com isso, você não vai perceber a presença de Jesus. E, consequentemente, você também vai abandonar a igreja de Cristo. O foco deve ser no Senhor. E aí, com certeza, Ele não vai nos decepcionar. Mas quando nós temos o foco ou a expectativa depositada no ser humano, no líder ou na igreja, volto a repetir, como instituição, provavelmente nós ficaremos decepcionados e a nossa esperança também vai cair por terra. Esse é um motivo sério que nós precisamos orar, precisamos procurar cada dia nos alimentar da palavra, para conseguir perceber, diferente desses dois discípulos a caminho de Emaús, a presença do Senhor nas nossas vidas, a presença do Senhor quando a igreja se reúne também presencialmente. Não se esqueça disso. Não se decepcione com as pessoas, ou mesmo que você fique decepcionado, saiba que com o Senhor não há decepção. Ele é homem, ele não é homem para prometer e não cumprir, melhor dizendo. O Senhor cumpre as suas promessas, Ele não vai nos decepcionar. E o último motivo que eu destaquei está aqui, e eu entendo que esse é o motivo principal, e eu quero ler os versículos de 22 a 25. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também, aí eles começam a perceber algo diferente. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Aqui entra a fé. E aí, se você me permite, eu quero concluir
também o texto, a leitura do texto a partir do versículo 26. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Interessante que aqui eles percebem algo diferente, convidam Jesus a permanecer com eles. E entrou para ficar com eles. E aconteceu, quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e tendo dado graças, partiu-lhes deu. E então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A falta de fé nos leva a cometer erros graves. A falta de fé nos traz a desconfiança, a incredulidade. A falta de fé, quando nós temos a falta de fé ou não conseguimos ter fé, nós esquecemos de tudo que foi prometido. Nós esquecemos, inclusive, de reconhecer Jesus. Nós não sentimos a presença do Senhor Jesus. Interessante que os discípulos ali começam a perceber algo, aí eles falam daquilo que já tinham chegado para eles, as mulheres já haviam falado, né? Que o túmulo estava vazio, que Jesus havia ressuscitado. Então, aquele primeiro momento daquela conversa que não edifica, né? Mas aí eles começam agora a rever, eles começam a repensar tudo o que havia acontecido. E aí eles começam então a voltar para os ensinamentos de Jesus. Mas isso só acontece quando Jesus senta à mesa com eles e aí eles conseguem perceber a presença de Jesus. Porque até aqui, até eles convidarem Jesus para permanecer com eles, eles não acreditavam naquilo que as mulheres haviam falado. Eles não acreditavam, tinham deixado de acreditar, mesmo que momentaneamente, na mensagem que Jesus já havia pregado a eles, ensinado a eles, que Jesus ia ressuscitar, haveria de ressuscitar. A falta de fé pode nos levar também a abandonar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E aí nós precisamos pensar, independente desse momento que vivemos, sobre esses motivos que nós discorremos aqui. Se esses motivos não têm nos acompanhado ao longo da história, ou têm nos acompanhado ao longo da história da Igreja de Cristo. As pessoas têm motivos ou querem justificar, apoiado nesses motivos, para deixar a Igreja de Cristo. Não faça isso. Ainda há tempo, como no caso dos discípulos, de reconhecer a presença de Jesus. Quando nós nos reunimos como Igreja de Cristo, para que possamos permanecer firmes, nós temos que olhar para Cristo, cabeça da Igreja, cabeça do corpo, Jesus Cristo. Nós nos reunimos como Igreja para adorar ao Senhor, para nos alimentar da palavra do Senhor. O nosso culto tem que continuar sendo cristocêntrico e a nossa vida tem que também ter na nossa vida temos que ter essa visão. O Senhor,
conseguir perceber a presença do Senhor, sentir a presença do Senhor, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Como anda a sua igreja? Como será a nossa igreja, a igreja de Cristo pós-pandemia? Ela continuará sendo corpo de Cristo, ela continuará avançando, ela vai derrubar as portas do inferno. Mas para isso é necessário que você permaneça firme, é necessário o nosso retorno, é necessário a busca do aumento da fé através da dedicação. O Senhor nos concedeu vida e vida em abundância. Nós podemos estar reunidos novamente. Devemos aproveitar e aí sim deixar esses motivos de lado, mas transformar esses motivos em um propósito ao inverso, de continuar firme, de crer, de aumentar a nossa fé, de não ficar procurando outras coisas, ouvindo outras coisas que não seja a palavra do Senhor, o recado do Senhor. Vivamos em comunhão. Não deixe a igreja de Cristo. Continue firme. Meu desejo e minha oração é que todos possam permanecer firmes até a volta de Cristo, até Cristo nos chamar, na igreja de Cristo, vivendo como corpo de Cristo. Somos muitos membros, mas precisamos andar em comunhão, precisamos caminhar. Continue percebendo, sentindo e dependendo da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele possa fortalecer a nossa fé. Valorize a Igreja de Cristo. Interceda pelos líderes, interceda pela vida um dos outros, para que possamos continuar com uma igreja firme, forte e resistente e que ela consiga avançar realmente e derrubar as portas do inferno. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe você e a sua família. Muito obrigado pelo tempo que você está dispondo para estar conosco. Permaneça ainda conectado, temos mais uma música, e depois você terá as nossas comunicações da nossa agenda, lembrando que o mês de agosto é mês de aniversário da nossa igreja da Batista Vila Formosa, e você está convidado a nos acompanhar nas nossas programações. Que Deus nos abençoe, até o próximo programa Conexão e Comunhão, se o Senhor nos permitir.
E agora vamos às nossas programações. Às quartas-feiras temos Conexão e Comunhão, às 20 horas, transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube. Às quintas-feiras temos o De Frente com o Pastor, que é transmitido pelo canal no YouTube do pastor Adilson Brandão. Aos domingos, as nossas transmissões são às 10 horas e às 19 horas. Às 19 horas temos também o nosso culto presencial, que não é mais necessário reservar lugar, mas estamos tomando todas as medidas de precaução aqui na igreja. O nosso muito obrigada vai a você, que tem contribuído com a obra do Senhor, que tem ofertado, que tem dizimado, que tem mantido a igreja do Senhor. Que Deus abençoe você e sua família.